Boa noite, pessoal. Graça e paz. Mais um culto, graças a Deus. Mais uma oportunidade da gente estar reunido aqui juntos. Tem uma galera aqui entrando, conectando. Deixa eu pegar meu celular aqui para acompanhar quem já está online com a gente. Esse contador aqui do YouTube, acho que hoje ele está com um problema, porque tem mais do que 3 pessoas aqui, ele está indicando 3. Mas não importa, glória a Deus que a galera está se conectando. Então, boa noite. Como nós sempre fazemos e cumprimentamos as pessoas que vão entrando. O Andrew, boa noite, Andrew, para você, também para o seu pai, que está acompanhando contigo. Sejam muito bem-vindos ao culto, glória a Deus, sempre presentes aí, fiéis em todos os cultos, glória a Deus por isso. Também o Oswaldão, o OH é o Oswaldão, Oswaldo Henrique, Deus abençoe, Oswaldão também. A Eliana, a Dona Eliana Alcântara, boa noite também, graça e paz. A Sandra, boa noite, Sandra também. A Luciana Casimiro. A Tati, boa noite para vocês. A Eli Gomes, mais conhecida como a Eliane. Boa noite para vocês. O pessoal está entrando, logando aqui, a gente já vai iniciar. Enquanto isso, a gente sempre espera um pouquinho, é melhor a gente orar com mais pessoas juntos. Tem os pedidos de oração também que a gente apresenta, então é legal esperar um pouquinho só, a galera entrando, a galera sai meio daquele estado de preguiça, se ajeita no sofá, e aí começa a se conectar. Então, tem algumas pessoas também que às vezes se conectam por televisor e acaba não tendo acesso ao chat, a gente não sabe, não tem problema algum, não dá para interagir, né, pelo chat da televisão, não tem chat, na verdade, né, transmissão pela TV, mas você que está assistindo pela TV aí na tua casa, que Deus te abençoe também, uma boa noite. Se eu não citei o teu nome, seja bem-vindo aí a este culto. Mas esse culto também, como nós sempre fazemos, todas as semanas, uma oportunidade aí para compartilharmos a palavra de Deus. Irmãos, já existem algumas pessoas que já passaram alguns pedidos de oração, o próprio Andrew já passou aqui. Enquanto isso, também você pode colocar o seu pedido de oração no grupo, aqui no chat, ou se você está no grupo aí da rede, também pode colocar lá, e a gente pretende orar junto com você nesses pedidos todos que serão colocados, tá? Sempre é importante a gente orar junto. Tenho feito as minhas orações também, pela rede, pela vida de cada um, crendo que o Senhor tem cuidado da gente nesse tempo, e temos muitos motivos também para continuar agradecendo aí a soberania de Deus, a graça dele, e a oportunidade de a gente estar aqui junto, falando um pouquinho da palavra de Deus. O que você pode fazer? Dona Deise está também hoje online, é isso? Se sim, Deus abençoe também. Glória a Deus. Pessoal, deixa eu ver aqui mais alguns comentários, beleza. É que às vezes demora um pouquinho para aparecer na minha tela aqui. Do Crozara, senhor Eduardo, boa noite também, seja bem-vindo. A galera está entrando. É ruim que hoje está com problema essa questão aqui do YouTube, a gente não sabe quantas pessoas estão aqui, mas amém. Luquinhas, boa noite, Luquinhas também. Glória a Deus aí, mais um culto presente. Que bom vê-los aqui presente, online, né? Vamos lá. Deixa eu ver. Tá. Acho que vamos começar já. Tem até legendinha aí, o pastor Rafael Oliveira. Rafael com PH. Muito legal, esses recursos aqui. Eu acho que eu estou um pouquinho torto aqui na câmera. Não, beleza. Pessoal, vamos então começar a oração, abrindo esse culto. Deus tem falado, eu creio, a cada culto. A gente até deixou os últimos 2 vídeos no canal da rede, eles estão lá disponíveis para você. Então você pode depois acompanhar também, não só a ministração de hoje, mas também aquelas que já estão. A do Bispo Daniel ainda está no canal. A gente vai deixar no canal, você pode ter uma galera visualizando, então fique à vontade, assista. Às vezes você pode até assistir novamente, pegar algum trecho, meditar em cima dele também, aplicar na tua célula, às vezes ali no compartilhamento, você compartilhar algo que está no teu coração, muitas vezes até no começo da célula, quando o líder dá oportunidade. É importante a gente estar conectado nisso, sempre estudando, sempre se empenhando. Deinha também,
A dona Daisy pedindo oração para o Alexandre, libertação do álcool também, a gente vai, perfeito, pode ir colocando todo mundo, por favor, os motivos de oração enquanto a gente fala aqui, deem a boa noite, e é importante, né, a gente encarar esse culto aqui, como a gente sempre tem levado, independente da correria, mas com muita seriedade, embora tenhamos liberdade com o Senhor, mas com muita seriedade também. Irmãos, queria hoje, na verdade, aconteceu um fato muito triste na rede, né, com um dos membros da Rede Impacto, o Adilson. Eu sei que muitas pessoas conheciam o Adilson. Adilson andava com a gente há muitos anos, né, na Rede Impacto, muito tempo ali andando com a Vanessa, liderando ele, a célula ali, ele sendo membro daquela célula, muito tempo andando já, de longa data, não lembro quantos anos, mas já anda com a gente há muito tempo. Hoje, chegou o tempo dele, né, Deus o levou, digamos assim, né, chegou o tempo dele, ele estava com uma doença, né, e ele acabou falecendo nessa manhã. Né. Foi tudo muito rápido, não deu nem para comunicar no grupo da galera, eu também fiquei sabendo de uma forma muito repentina no período da tarde, porque realmente as coisas foram muito rápidas que aconteceram. Adilson, como todos nós, temos dificuldades, altos e baixos, mas ele sempre estava ali com a gente, né? Sempre frequentando, sempre servindo, lutando muito. Tinha, como todos nós temos, algumas dificuldades, cada um tem a sua dificuldade, ele também tinha, você também tem a sua, eu também tenho a minha, nenhum maior do que o outro, né? Cada um tem a sua dificuldade. Ele também sempre lutando ali e presente também com a gente no culto ali, nas células, à medida que ele podia, ele estava sempre presente. Então, ficamos muito tristes, sim, com o coração partido de uma pessoa que andava tanto tempo com a gente. Alguns tinham mais relacionamento com ele, outros tinham menos, mas sabemos que toda a luta que ele tinha, toda a garra que ele tinha de buscar o Senhor e de batalhar e de continuar e perseverar, eu creio que realmente o Senhor tem cuidou dele, independente de tantos desafios. E a nossa oração agora é pelos que ficam, né? Pela família, pelos amigos, para que o Espírito Santo traga o conforto necessário. Acabou o prazo dele na terra, mas eu creio que aí no reino dos céus tem um espaço lá para ele, e essa vida vai continuar aí por uma vida eterna. Fica para aqueles que ficaram, fica a saudade, fica o carinho, ficam as lembranças, e nós agradecemos a Deus aí pelo privilégio que tivemos de andar com ele também conosco. Ajudou muito a gente em várias escalas, em várias questões dentro do ministério, atuou muito ali no que ele podia. E fica aí essa triste notícia, né? Quando nós falamos de perder alguém, nunca é bom isso, né? Nunca, eu creio que o ser humano está preparado para isso, no sentido emocional, no sentido realmente daquilo que prende ali o carinho, o convívio, o relacionamento. Mas nós sabemos que o plano de Deus é perfeito, Deus é fiel, e o plano dele tem que ser cumprido em nossas vidas, né? E o importante, então, enquanto nós estamos aqui na Terra, enquanto nós estamos aqui com a nossa vida terrena, nós temos que buscar o Senhor, nós temos que ficar conectados ao Senhor, na presença de Deus, não nos distanciar da palavra, ficar firmados na palavra, porque nós temos aí a salvação garantida, digamos assim, quando nós temos Cristo no nosso coração, né? Palavra garantida, lógico, cada um tem que avaliar a sua vida, cada um tem que ter o temor em seguir ao Senhor, em obedecer, em ter os fundamentos muito bem alicerçados no seu coração. Isso tudo faz parte, né? Quando eu falo garantido, se você tem um relacionamento com Deus, independente dos desafios, Deus, ele nos perdoa, ele tem misericórdia das nossas vidas, mas é importante a gente levar isso com muita seriedade também. Então fica aqui o recado para todo mundo, o pesar pela perda do Adilson. Foi tudo muito rápido, o enterro já foi pela manhã, não deu tempo nem de a gente participar aí de um velório, nem nada, mas que o Espírito Santo toque e console a família. Então, também nessa oração, eu te peço, ore conosco também por isso, né? Pela família dele, pelos amigos, para que o Espírito Santo traga esse consolo, que não existem palavras para nesse momento aliviar a dor, mas existe o Espírito Santo trabalhando nos nossos corações
para nos confortar. Então, te peço aí, você que conhecia o Adilson ou não conhecia, independente disso, era um membro precioso da Rede Impacto, que a Rede Impacto perde um membro, mas ganha nos céus, né? Amém. Vou ler alguns pedidos de oração, então, que já foram colocados aqui no grupo. O Andrew, ele pediu, um pedido de oração sobre uma porta de emprego que possa ser aberta. O Andrew compartilhou um tempo atrás que existia um processo, né, que ele estava envolvido, só que tiveram alguns problemas. Eu creio, entendo que não era a porta de Deus, porque quando Deus abre uma porta, tudo coopera para o bem, né? Então, entendo, Andrew, que o Senhor tem guardado o teu coração e Deus vai abrir uma porta melhor ainda para você. Creio nisso, a gente vai continuar orando por isso. Vamos lá, quem que pediu mais oração? Então, a Sandra pediu pela dona Daisy, pedindo oração para o Alexandre, sobre libertação do vício de álcool. O Luquinhas pediu oração pela Natália, está internada com lúpus e algumas complicações. Oração também pela vida da Karen, libertação do vício de bebida. A Sandra pedindo oração pelo irmão dela, o Paulo, libertação e quebrantamento de coração. A dona Sandra Olinto pedindo oração por ela e pela família dela, que está com sintomas de Covid. Vamos orar sim. Também, um pouquinho antes de começar essa transmissão, o Ricardo, nosso líder da rede, Ricardo e a Jô, encaminharam um pedido de oração pela saúde do senhor Jair. Ele está internado no Hospital São Paulo devido a uma leucemia aguda para fazer tratamento. Ele está internado. Então vamos orar pelo senhor Jair, né? Sempre colocando aí motivo de oração para que todos clamem junto, né? É o momento da gente unificar as nossas orações, os nossos pedidos. Muitos casos de Covid aumentando também. Vamos continuar orando, intercedendo por essas pessoas, pelas nossas famílias, pelo cuidado do Senhor sobre todos nós. Então, lembrando, além desses pedidos que a gente compartilhou também, ore pela família do Adilson, pelos amigos, pelos entes queridos, que nesse momento estão vivendo um momento de luto, e a Rede Impacto também perdendo um membro aí, que está há muito tempo com a gente também. A Rede Impacto está totalmente com o coração voltado também por uma perda que vai fazer falta para nós. Amém? Vamos orar então. Se você puder na tua casa, feche seus olhos, incline aí a tua cabeça e com reverência vamos orar. Primeiro, o Senhor abençoe esse culto e também pelos pedidos de oração que foram apresentados. Amém? Senhor, nós te agradecemos por esse culto que já iniciou. Te agradecemos pela oportunidade de juntos aqui, Pai, embora online, separamos esse tempo aqui semanalmente para, com toda a reverência, com todo o temor no nosso coração, buscar a Tua presença, buscar um momento de comunhão, embora online, mas um momento de comunhão com os irmãos aqui, interagindo de alguma forma. Senhor, que esse culto, como todos os outros cultos o Senhor tem operado, eu continuo pedindo, por favor, Senhor, a Tua presença conosco. Esse culto sem a Tua presença não é nada, não traz edificação, não traz transformação. Mas eu peço, por favor, que o Senhor esteja presente conosco em mais esse culto, abrindo os nossos olhos, abrindo, Pai, o nosso coração, que nós estejamos conectados para abrir o nosso coração e que a Tua palavra traga o efeito que ela tem que trazer, né? Que ela traga a transformação necessária para o dia de hoje. Eu agradeço por tudo aquilo que o Senhor tem proporcionado para nós, crendo que temos passado por momentos difíceis, sim, mas continuamos confiando no Senhor. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Senhor, continua guardando a nossa fé. Que nesse tempo nós não nos abatemos e anulemos a nossa fé, mas que com ousadia nós nos levantemos com clamor, como um exército, como filhos e servos, que não retrocedem, mas que avançam para o alvo que é Cristo. Eu peço que o Senhor abençoe mais esse culto, que o Senhor abençoe o louvor, que o Senhor abençoe a mensagem que logo mais compartilharemos,
E também já, Pai, iniciando sobre os agradecimentos e pedidos de oração, Pai, nós hoje perdemos o Adilson. Sabemos, Pai, o quanto precioso ele era para o Senhor aqui na terra. E também cremos, ó Pai, que tantas lutas que ele teve, mas ele sempre estava com a gente ali na igreja. Independente das dificuldades, ele sempre estava ali. E eu creio, Senhor, que o Senhor sim olha as nossas dificuldades, mas o Senhor também olha o nosso coração. O Senhor olha os desafios que nós temos, todos nós. E o Senhor, Pai, com tamanha misericórdia, nos perdoa, o Senhor nos ama. E eu te agradeço pelo privilégio da Rede Impacto ter tido a Adilson conosco. Senhor Pai, todos nós aprendemos uma coisa com o outro. Todos nós temos algo que aprender com os nossos irmãos. E nós te agradecemos por esse tempo de termos vivido com a Adilson e ter tido esse privilégio. Que o Senhor, Pai, traga o consolo para a família dele, para os amigos, para os entes queridos. E nesse momento lidar com a perda nunca é fácil. Mas assim, Pai, como nós devemos entender que para nós que temos Cristo, morrer é lucro. Senhor, com Cristo nós temos a vida eterna. Com Cristo, essa vida é passageira. Mas nós temos uma vida num reino celestial que não há sofrimento, não há dor. E por isso, Senhor, eu te peço, abençoe cada um familiar, cada um amigo, cada um dos amigos. Traga o consolo necessário nesse momento onde palavras são insuficientes para tampar essa dor. Mas o Espírito Santo, eu creio, trabalhando nos nossos corações, traz uma paz que excede todo tipo de entendimento e que traz conforto aos nossos corações. Assim nós pedimos por isso. Traga conforto, traga paz. Em nome de Jesus. Nós pedimos também por cada um dos pedidos de oração que foram compartilhados, seu Pai. Continuo crendo que o Senhor vai abrir uma porta de emprego para o Andrew, uma porta de emprego, Pai, a porta de emprego perfeita que o Senhor vai preparar para ele. Entendo também que se não foi aquela que abriu, o Senhor tem uma muito melhor para o Andrew. Nesse tempo eu peço, fortalece a fé dele e que prepare, Pai, uma porta muito abençoada, que o teu nome vai ser glorificado por isso, Senhor, porque o Senhor tem cuidado, o Senhor continua amando, cuidando, e eu creio que essa porta vai se abrir. Senhor, eu oro também, Pai, pela Sandra, Senhora, Pai, que apresentou aqui os pedidos de oração, também pela dona Deise, Senhor, que colocou o nome do Alexandre, Pai, para a libertação de vício, do álcool, também, Senhora, o Lucas, que colocou sobre a Natália, Pai, que está internada, com enfermidade, a oração também pela Karen, Senhor, para a libertação também de vício, Senhor, nós pedimos que todo tipo de vício caia por terra, que essas pessoas conheçam o teu amor, sejam restauradas e que não sejam mais escravizadas por vícios, mas sejam escravas por amor à tua palavra, escravas por amor do Senhor, e sejam libertas desses vícios e sejam totalmente, Pai, limpas, Pai, e vivam uma vida de liberdade com o Senhor. Oro pela enfermidade, Senhora, Pai, na vida da Karen, da Natália, que ela seja curada pelo Senhor. Também, Senhor, pelo Paulo, libertação e um coração quebrantado, Senhor, traga quebrantamento ao coração, traga conversão, Pai, libertação também, Pai, de toda a área que esteja aprisionando a vida do Paulo, que ele seja tocado pelo Senhor, pela tua graça, Senhor. Oramos também pela família da dona Sandra Olinto, pela dona Sandra, pela família dela que tem sintomas de Covid. Senhor, coloca as tuas mãos, Senhor Jesus. Que o Senhor venha limpar toda enfermidade, trazer cura, trazer paz, trazer restauração. Em nome de Jesus, que não sabemos se é um resfriado ou se é Covid, mas independente do que seja. Pai, coloca as tuas mãos, traga cura, Pai. Traga, Pai, seu refrigério, traga a tua paz sobre eles. Oramos por cada um também, pelo seu Jair, Pai. Que o Senhor também dê forças para ele nesse tratamento que ele está fazendo para a leucemia. Fortalece a força dele, venha com a tua paz também, com a tua misericórdia, com o teu amor. Nós oramos por todos esses pedidos de enfermidade, por pedidos de libertação também de vícios e tantas coisas que têm aprisionado, Pai, nossos irmãos, e declaramos em nome de Jesus que neste tempo, cada vez mais, glorifiquemos o teu nome pelas curas que veremos, pelo teu cuidado, pela tua mão poderosa operando sobre eles. Assim nós agradecemos, continuando crendo sempre no Senhor.
em nome de Jesus. Amém. Irmãos, agora a gente vai para o nosso momento de adoração, então, adore conosco. Se você sabe a letra, adore junto, procure sem muita interferência nesse momento. Caso contrário, se você não souber a letra, fique em espírito de oração, clamando ao Senhor. Lembre dessas pessoas também, independente que seja adoração, ore pela tua vida nesse momento e que o Senhor te toque durante esse louvor também. Amém. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Eu não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar.
Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Voltamos aqui. Irmãos, eu creio que alguns louvores, eles nos fazem lembrar algumas estações, né, que nós vivemos, e tem uma lembrança muito grande desse louvor também. E ele realmente, quando a gente para um pouquinho para não só entender a letra, mas fazer dela uma oração, realmente ver o quanto que é precioso. A gente, por mais que seja um louvor, um momento, até glória a Deus, Luiz Felipe, pela tua vida, obrigado pela ajuda de sempre. Que o Senhor continue aí tocando a tua vida. Eu creio cada vez mais trazendo novas experiências durante o louvor também. Embora você ministra o louvor ao Senhor, creio também que o Senhor toca a tua vida. Obrigado por sempre se colocar à disposição aí para nos ajudar. Irmãos, entrou mais aqui. Ivan também, boa noite. E Maiara, boa noite também. Não tinha dado boa noite para vocês. Maiara, a gente passou pelo período de oração aqui, mas eu estou com a sua oração aqui, seu pedido. Eu vou orar hoje aqui em casa, né, que agora a gente vai para a mensagem, mas eu vou orar pelo Vitor sim, tá? Orar por libertação. Tá anotado aqui, Maiara, orar pelo Vitor. Irmãos, eu no começo até me prolonguei um pouquinho. Normalmente a gente faz uma abertura um pouquinho mais rápida e um momento de oração. Me perdoem, estiquei um pouquinho o horário e prometo que não vou esticar aqui na mensagem. Às vezes a gente perde um pouquinho a noção do tempo, né? Olhando para um computador, para uma câmera, ainda não domino isso aqui com 100%, né? Mas vamos lá. Eu gostaria de compartilhar uma breve mensagem com vocês hoje. Lucas 7, se você puder abrir a sua Bíblia, o Evangelho de Lucas, capítulo 7, a gente vai ler a partir do versículo 36. Então, Evangelho de Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 36. Do versículo 36, se você puder, acompanha comigo na tua casa. Não sei se você está com a tua Bíblia aí do teu lado, se você está com o seu celular mesmo, mas só tome cuidado que se você estiver assistindo a transmissão e abrir a tua Bíblia, você vai deixar de ver a transmissão pelo celular. Então, abra a sua Bíblia aí e acompanhe comigo essa leitura. Você consegue acompanhar aqui também pelo
no próprio visor aí, que o André projetou, mas se você também puder, se não conseguir acompanhar por aí, pode acompanhar pela tua Bíblia também. Mas ajuda esse recurso visual para você ficar concentrado. Fala assim, né? Eu vou ler do 36 ao 50, eu gostaria que você prestasse atenção comigo e acompanhasse essa leitura. Fala assim: um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume. E estando por detrás, aos pés de Jesus, chorando, molhava-os com as lágrimas e enxugava com os próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e os ungia com o perfume. Ao ver isto, o fariseu que o havia convidado disse consigo mesmo, né? Se esse fosse profeta, bem saberia quem é esse tipo de mulher que está tocando nele. Então, o fariseu aqui já parou um pouquinho para pensar, ele não verbalizou, ele pensou, né? Dessa forma, né? Que mal Jesus sabia quem era aquele tipo de mulher, né? No versículo 40, Jesus se dirigiu ao fariseu e disse: Simão, tenho uma coisa para te dizer. Ele respondeu: diga, mestre. Jesus continuou: certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro devia 50. E como eles não tinham como pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Uma pergunta que Jesus faz ao fariseu logo após através de uma parábola, questionar o fariseu. Então, ele colocou essa situação. Existiam duas pessoas devedoras, uma devia muito mais do que a outra, só que o credor decidiu perdoar a dívida dos dois. E Jesus questiona ele: qual deles, portanto, o amará mais? Né? Qual deles amará a dívida deles? Qual desses dois amará mais ele? Simão respondeu: penso que aquele a quem mais perdoou. Jesus disse: você julgou bem. E voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão: você está vendo essa mulher? Quando entrei aqui em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Esta, porém, molhou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face. Ela, porém, desde que entrei, não deixou de me beijar os pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas esta, com perfume, ungiu os meus pés. Por isso, afirmo a você que os muitos pecados dela foram perdoados. Pecados dela foram perdoados, porque ela amou muito. Quero fazer aqui uma observação, né? A gente já vai finalizar a leitura, mas voltar um pouquinho nesse versículo 47. Jesus fala aqui: por isso, afirmo a você que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então Jesus disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. Os que estavam com ele à mesa comeram começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a sua fé salvou você. Vai em paz. É uma passagem sensacional, digamos assim. Eu tive, às vezes, um pouquinho de dificuldade de ler aqui, que minha vista está cansada, embaralhou a frase, e eu precisei distanciar um pouquinho a Bíblia aqui para continuar enxergando. Aqui a idade está batendo, glória a Deus por isso, né? Mas vamos lá. Então, essa passagem, ela traz uma verdade muito clara, né? Na verdade, ela descortina, se eu posso dizer aqui, o encontro da religiosidade com o verdadeiro evangelho. Então, nessa breve passagem,
nós temos aqui, basicamente, o que a gente consegue classificar aqui de uma forma bem simples, né, e resumida, é o encontro da religiosidade, aqui no papel do fariseu, com o papel do verdadeiro evangelho, representado aqui nesse contexto pela mulher, até a forma com que ela se arrependeu e a que a salvação veio para a vida dela através do arrependimento, né, dos pecados que ela tinha. Né? Interessante a referência que faz, uma mulher pecadora, né? Então ela tinha um contexto de vida debaixo de pecado. Então aqui nós temos dois opostos, totalmente diferentes. Primeiro a gente vê o fariseu chamando Jesus, né, para ali efetuar uma refeição na casa dele, e a mulher, diante de um contexto, ela conseguiu ali entrar até mesmo, e existia ali na questão da cultura judaica, né, existia um costume que as pessoas chamavam outros para comer, para almoçar, jantar na sua casa. Na verdade era um símbolo de união e amizade, né? E ali no caso, né, esse Simão, esse fariseu, era um judeu ortodoxo, e ele ali, desse costume, né, que ele tinha, lógico, ele aproveitou e chamou a Jesus para efetuar uma refeição na sua casa, pelo aquilo que ele pensava que Jesus ali, na verdade, representava para ele, e a gente sabe que nesse contexto de farisaísmo, até tinha todo um convite recheado de religiosidade em volta, né? Então, nessa cultura judaica, uma pessoa só se sentava à mesa com outros homens ali naquele contexto se considerasse de fato que eram amigos. Mas cá entre nós, Jesus sabia o coração daquele fariseu, né? Mas Jesus, ele aceitou aquele convite, e o fariseu certamente ali envolvido, né, com uma questão totalmente de religiosa, Jesus na casa dele ali, sendo ali, digamos ali, um holofote, né? E não tinha uma verdadeira motivação de honra, né? Porque também, qual que era o costume, né, daquela época? Todo anfitrião das casas, né, obviamente anfitrião aponta para o dono da casa, né? E tinha um costume, né, que naquela época, né, as ruas não eram, logicamente, pavimentadas, como atualmente e eles usavam sandálias também, né, ou alparcas, para proteção parcial dos seus pés. E o que acontecia, né, naquele contexto? Os pés ficavam o quê? Sujos, empoeirados, por mais que tinham essa proteção de uma sandália, ou até mesmo de uma alparca, né, que é como se fosse uma sandália com aquela tirinha que era desatada. O que acontecia por costume nessas casas? Né? O anfitrião recebia as pessoas, né, e ele colocava à disposição ali uma bacia com água, lavando os pés dessas pessoas, né, que era um papel, né, de hospitalidade, na verdade, era uma evidência de hospitalidade daquele anfitrião, né, desatando ali as correias das alparcas e lavando cuidadosamente os pés das pessoas como um sinal de respeito e consideração. Né? Então, nesse contexto, por que nós conseguimos aqui, de uma certa forma, concluir essa divisão de religiosidade, desses dois tipos de encontros aqui que nós conseguimos visualizar? Aquela mulher, ela chegou simplesmente numa postura de honra, né? Ela deu a devida valorização de quem era Cristo ali naquele local, né? O papel de Cristo, a importância daquele que ele estava ali e a reverência na qual ela recebeu. Imagina só o choque que não foi para aquele fariseu, né? Embora a religiosidade muitas vezes também ela traz uma camada de insensibilidade, de falta de visão. Às vezes as pessoas acham que está tudo bem, vivendo uma religiosidade, mas muitas vezes está muito longe da presença de Deus, achando que está ali, mas na verdade não está cumprindo os mandamentos, não está muito distante, uma vida de pecado e tantas outras coisas que nos afastam da presença de Deus. Mas muitas vezes a religiosidade engana e traz para a carne e para a alma, na verdade, uma sensação de que, você está aí, você conhece a Bíblia, e vamos lá, segue o jogo, você está lá, você tem relacionamento. E a gente sabe, a gente até falou um pouquinho disso em outras lives sobre relacionamento com Deus, né? Então não quero voltar um pouco neste ponto específico. Mas o contexto aqui é que aquela mulher, ela chegou com aquele vaso de alabastro,
E dentro daquele vaso, né, tinha ali uma preciosidade, né, aquele perfume, né, aquele óleo super precioso e caro. E o que ela faz, né? Vamos voltar aqui, então. Ela, estando por detrás aos pés de Jesus, no versículo 38, chorando, observação, chorando, molhava-os com as suas lágrimas e enxugava com seus próprios cabelos. Imagina essa cena. O fariseu recebendo Jesus na casa dele, com outros convidados, né, numa cena de mostrando aqui que ele era, entre aspas, importante. Chega essa mulher e quebra totalmente ali aquele clima que estava ali, e ela chorando, né, numa posição de arrependimento. Porque essa mulher, o que levou essa mulher a chorar? Né? O que levou essa mulher a chegar quebrantada diante de Jesus e tomar essa ação? Imagina só, vamos lá, gente. Provavelmente ali o pé de Jesus não estava limpinho, né? Estava empoeirado. E ela chega nessa postura, naquela condição, não avaliar isso, e de uma posição totalmente de quebrantamento, chorar e com seus cabelos enxugar os pés de Jesus. Se você for nos dias de hoje falar higienicamente falando, não era nada higiênico aquela situação, né? Mas você acha que ela avaliou isso? De modo algum, ela não avaliou isso. Ela sabia que Jesus estava ali. Ela reconhecia que ela precisava se arrepender. E ela precisava se quebrantar, e assim ela fez, nessa postura. Então ela, além disso, molhava com as suas lágrimas e enxugava com seus próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e os ungia com o perfume. Um outro costume daquela época também era que o anfitrião dessa casa, além de lavar os pés, né, dos seus convidados ali, com uma bacia, ficava ali com água, mas ele também, deste perfume, deste óleo, ele pingava e ungia a cabeça do seu convidado principal, né? No caso ali, Jesus, né? E assim o fariseu não fez, né? Não fez. Mas ela, com esse óleo super caro, né? Ela, além de beijar os pés de Jesus, ela também ungiu com este perfume. Ao ver isto, o fariseu ainda questiona, né? Ele faz um questionamento interno. Jesus não tinha noção de quem era essa mulher, mas a gente sabia muito bem que Jesus conhecia todas as coisas, né? E conhecia o coração, e conhece o nosso coração. E o interessante, um pouquinho mais para baixo, é que quando Jesus ele fala assim, meio que antes de abrir os olhos do fariseu para tudo aquilo que estava acontecendo. Interessante, imagina só, num curto espaço de tempo, tudo isso aconteceu e trouxe muito ensinamento. Mas antes disso, Jesus ainda, através de uma parábola, fala para ele, olha, existiam 2 credores, um devia muito, outro devia pouco. 2 devedores. Esse credor perdoou a dívida dos 2. Só que quem será que vai amar mais esse credor? Lógico, né? Ele até respondeu certo, aquele que muito tinha para ser perdoado e foi perdoado. Esse provavelmente vai amar mais aquele cara, aquele credor que abonou a dívida dele. Que comparação é essa? Primeira, interessante de ser feita. Né? Aqui apontando o pagar dívida aqui, essa dívida aponta para o pecado, a questão do pecado pago por Cristo ali na cruz, né? Quando fala dessa dívida, né, traz essa reflexão, né, analogia totalmente com o pecado, com essa palavra dívida, né? A dívida que todos nós tínhamos e Jesus pagou por nós, morrendo por nós na cruz, uma dívida impagável. Mas o que ele traz aqui? Uma reflexão. Primeira, possivelmente, uma pessoa que pouco tinha ali o que dever, para ela passou, ok, ele perdoou, beleza, acabou. Mas aquela que tinha muito que ser perdoado e que viu essa postura que ela não conseguiria jamais pagar aquilo e vê uma ação daquela, fala, puxa, eu devia muito, era impagável, mas ele perdoou a minha dívida. Pode ter certeza que naturalmente essa pessoa teria um coração mais inclinado a amar mais essa pessoa do que aquela que falava, tudo bem, era pouca grana, não tinha, mas era pouca, até teria condição de pagar um dia. Essa posição aqui, de novo, Cristo está comparando aqui, ou está alertando sobre a religiosidade, né?
Aquele que se arrepende, aquele que de fato olha para a tua vida e tem uma vida que sabe que é totalmente limitada, que nós dependemos de Cristo, que nós temos que, sim, tivemos nossos pecados perdoados ali na cruz, mas eu devo continuar olhando e entregando minha vida para Cristo, colocando diante dele todos os meus pecados, sim, tendo um caminho de restauração de novo. Então, essa pessoa que tem esse tipo de coração inclinado, é a pessoa que vai buscar mais a presença de Jesus, mais a presença de Deus na vida dela, porque ela entende que ela é devedora. Ela tinha uma dívida impagável, mas Cristo pagou essa dívida por ela. Né? Essa analogia traz essa reflexão, lembrando de uma dívida impagável por Cristo, por nossas vidas, e ele pagou, ele morreu na cruz e ressuscitou. E aqui é a mesma coisa, né? Aqui apontando para aquele que devia menos, para uma postura de religiosidade. Imagina só, você está recebendo Cristo na tua casa, mas a cegueira do farisaísmo fazia com que bloqueasse isso ao olhar de Simão, que era aquele fariseu, e ele não conseguia enxergar que Cristo estava na casa dele, que era Jesus Cristo, né? E aqui aquela mulher reconheceu, e foi e chorou, se quebrantou, e de uma forma muito genuína e sincera e humilde, ela se prostrou, beijou os pés de Jesus, ungiu os pés dele, com as suas lágrimas, lavou ali, digamos assim, o pé de Jesus, enxugou com seus cabelos. É uma postura, imagina só a vergonha que se ela fosse avaliar diante de todas as pessoas que estavam à volta dela. Mas ela não teve vergonha. Ela reconheceu a presença de Deus naquele lugar. Ela reconheceu Cristo e ela deixou tudo de lado, vergonha, qualquer tipo de ficar acanhado, mas ela foi e se prostrou, né? E a gente sabe o que Jesus fala para ela, né? A tua fé salvou você. Vá em paz. O que ela recebeu? A salvação. O que ela recebeu? O perdão dos pecados de uma dívida impagável. Só que, um pouquinho mais para o final, olha como que Jesus, de uma forma muito clara, ele fala e chama a atenção do fariseu. Depois de, através de uma parábola, questionar e fazer ele, pelo menos, a refletir sobre aquilo, né? Para entender todo o contexto daquela mulher que tinha aquele óleo precioso ali dentro do vaso de alabastro, né? De tudo que ela fez. Jesus fala assim, né? Meio que abre o olho, Simão, né? Jesus fala para Simão lá no versículo 44, na segunda parte, fala: você está vendo essa mulher? Quando entrei aqui em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os meus pés. Esta, porém, molhou os meus pés com lágrimas e os enxugou. Com seus cabelos, isso enxugou com seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face. Ela, porém, desde que entrei, não deixou de me beijar. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas esta, com perfume, ungiu os meus pés. Por isso, afirmo a você que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou. Essa passagem, ela saltou ao meu coração, essa expressão, porque ela muito amou. Jesus fala meio que: Simão, acorda, cara, acorda. Você me chamou na tua casa, mas você não me reconheceu. Você me chamou para dentro do teu lar, mas você não me identificou quem eu sou, de fato, né? Você me chamou com uma posição de religiosidade, mas você não me amou. Você não me recebeu com um coração quebrantado, com o reconhecimento de quem eu sou. Isso no mínimo, um ponto que no mínimo nos faz refletir. Estar na presença de Deus, a forma com que nós reconhecemos o Senhor em nossas vidas, tomar um cuidado muito grande para não agir como aquele fariseu, sabe? Eu sou de Cristo e Cristo é meu, que às vezes a gente gosta de usar esse jargão. Eu sou de Cristo e Cristo é meu. Eu sou de Jesus. Jesus é o meu Senhor. Jesus é meu Salvador. Aleluia. Né? É uma tendência cristã, muitas vezes, repetir isso de uma forma. Mas a forma com que ela amou, ela muito amou, e como ela amou, ela reverenciou, ela honrou, ela ali se rendeu, e ela certamente atraiu a graça a favor da vida dela.
Então, isso, no mínimo, nos faz refletir. A presença de Cristo está na minha casa? Ah, pastor, está. Amém. Glória a Deus. Amém por isso. Mas como que eu tenho recebido Jesus dentro da minha casa? Será que eu tenho uma posição de farisaísmo, no sentido, tenho feito as minhas orações todos os dias ali, glória a Deus, aleluia. Mas será que, olha a forma com que ela amou, com que ela chamou a atenção de Jesus, conforme toda a atenção daquela casa foi atraída para ela. E Jesus, naquela fração de momento ali, ele simplesmente olhou para ela. E o que ela fez, e o que ele fez em paralelo foi alertar o fariseu: olha, tinha que ser assim, cara. Você nem me recebeu da forma que deveria me receber. E vamos lá, gente. Vamos lá. O que agrava mais aqui do ponto do fariseu, de Simão? Lembra que era um costume da cultura judaica receber as pessoas dessa forma, lavando os pés ali, colocando uma vasilha com água à disposição, lavando os pés, derramando esse perfume sobre a cabeça, ungindo a cabeça do convidado principal. Quem que era o convidado principal daquela casa? Era Jesus, não era? Simão, o que agrava mais ainda é que não era simplesmente um alguém qualquer, né? Era Jesus. Então agravou mais ainda, né? Porque ele não fez com um convidado e ainda mais com Jesus. Então, quando nós, algo que veio ao meu coração sobre esse contexto, é da gente, no mínimo, refletir de como que a gente tem recebido Jesus dentro do nosso lar, dentro do nosso coração, como que nós temos reverenciado, e detalhe, será que temos amado muito Jesus? Reconhecendo que sim, nós temos uma dívida, uma impagável, e essa dívida só foi paga através do sacrifício de Cristo na cruz. Mas nós, não sei você, mas nós, pecadores, ainda temos muito que zelar pela misericórdia de Deus em nossas vidas. Temos muito que, no mínimo, temer que nós precisamos de Cristo em nossas vidas todos os dias. Sabe por quê? Porque por mais que Cristo venceu a morte, se nós temos uma vida debaixo de pecado, a luz não compactua com as trevas, né? Se nós vivemos debaixo de pecado, embora Cristo pagou um alto preço na cruz, quando eu vivo e não me arrependo, quando eu abro mão do sacrifício de Cristo na cruz por não me arrepender, a mensagem é essa. Quando eu não me arrependo dos meus pecados, eu abro mão do sacrifício de Cristo na cruz para mim. Logo, ele se torna inválido. E com isso, traz morte, traz separação de uma vida com Cristo. E essa mulher fica um baita de um exemplo para nós, eu creio que você já conhecia, mas reforçando esse contexto, temos que amar muito a Cristo em todos os dias da nossa vida, porque ele pagou uma dívida impagável que nenhum de nós poderíamos pagar algum dia, sendo as melhores pessoas do mundo. Você e eu jamais teríamos condição de pagar esse pecado, né? Todos os nossos pecados. É uma dívida impagável, mas ele pagou por nós lá na cruz. Então, a preciosidade, né, que essa mulher tinha, ela ungiu ali os pés de Jesus. E eu peço que o Espírito Santo fale contigo nessa noite sobre esse contexto. Qual é a forma que eu e você temos recebido Cristo nas nossas vidas, no nosso lar, na nossa casa, na nossa família? Temos amado ao Senhor muito? Temos reverenciado a presença dele, buscando na palavra, orando, consagrando as nossas vidas, nos distanciando do pecado, dando um bom testemunho, cumprindo a palavra de Deus, obedecendo? Isso é reverenciar a presença de Cristo, é valorizar, é amar muito a Cristo, falar de Cristo e tantas outras coisas que a gente pode classificar aqui. Mas fica essa mensagem para mim e para você nessa noite, né? Essa postura dessa mulher pecadora, assim como eu e como você, que chamou a atenção de Jesus porque ela ali viveu o Evangelho. Ela se arrependeu e teve os seus pecados perdoados.
mas numa posição de religiosidade do fariseu, a oportunidade passou e ele não entendeu. Cristo estava na casa dele, mas provavelmente saiu e ele continuou com seus olhos tapados, vivendo uma vida de esterilidade, superficialidade, sem relacionamento com Cristo, porque passou a oportunidade na vida dele. Então, fica essa reflexão para nós, meditar sobre isso. Cristo, na minha vida, ele tem sido colocado no lugar certo, reverenciado como deveria ser. Eu tenho vivido esse evangelho que de me arrepender e correr para Cristo e ser restaurado pelo amor dele. Se não, a gente tem que se arrepender sim. Voltar para a presença de Deus, correndo, correndo, correndo. Sabe por quê? Nós não sabemos, como eu sempre digo e reforço, não sabemos quando chegará o nosso fim aqui nessa terra. E reforço novamente. Com isso, a gente tem que aproveitar todo o tempo que nós temos a nossa vida aqui e buscar ao Senhor, enquanto nós podemos o achar. Que seja assim na tua vida, na tua casa, na tua família, que de alguma forma, se você puder, até mesmo na tua casa, depois, meditar ao longo da semana, ler novamente essa passagem de Lucas 7, né, a partir do versículo 36, e fazer uma meditação aí no teu lar. Eu creio que o Espírito Santo vai falar contigo de uma postura que precisa abrir os nossos olhos. Correr de religiosidade e viver um evangelho de verdade, né? Um evangelho que se arrepende pelos pecados e corre para Cristo. Amém? Queria orar com você para a gente finalizar então esse culto e te convidar também, domingão, temos culto. O pessoal da rede está escalado para a diaconia, a galera que nós já fechamos a escala, agradeço todo mundo que se prontificou. E domingo nós temos a diaconia então, e teremos a honra de estarmos juntos lá, recebendo uma palavra de Deus que certamente tocará as nossas vidas. Amém? Vamos orar então. Senhor, eu te agradeço por mais essa mensagem. Senhor, eu não sei se consegui passar da forma que deveria passar, mas com muito temor no meu coração, eu peço que essa mensagem torne-se vida para nós. Que ao longo das nossas vidas e da nossa jornada, nós identifiquemos possíveis religiosidades em nossas vidas, mas que a nossa postura seja de um evangelho, de viver o evangelho de fato, de entender que a nossa vida está em Cristo, de saber que nós dependemos de Cristo, precisamos nos arrepender e sempre buscar, Pai, a restauração através de Cristo, porque um alto preço foi pago. E nós te agradecemos por isso, pela vida que o Senhor nos deu, a vida eterna. Mas, Senhor, traga para nós, abra os nossos olhos nesses dias. Que não vivemos, ó Pai, uma vida totalmente cega por uma religiosidade, mas que seja verdade o caminhar contigo, seja uma realidade de uma humildade, de nos prostrarmos e nos esvaziarmos e não importar com nenhum tipo de vergonha, mas nos rendermos ao Senhor. Aproveitarmos a tua presença e não deixar ela sair de forma alguma do nosso coração, porque o que mais nos importa é estar na tua presença. Assim eu te agradeço por essa mensagem, que ela continue transformando o meu coração. E, se possível, o coração também dos meus irmãos, que cada vez mais têm buscado a tua palavra e a tua presença. Abençoe a vida de cada um deles, as nossas vidas. E seja assim para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, que Deus te abençoe, que você tenha um bom restante de noite aí na paz de Deus, e que domingão, se possível, nos veremos lá no culto, e que o Senhor traga paz, te dê saúde, abençoe sua família, e que você guarde essa presença de Cristo e valorize muito nos teus dias. Guarde isso no teu coração, é precioso valorizar a presença de Cristo em nós. E eu tenho certeza que Ele vai continuar nos transformando e nos levando para ter novas experiências com Ele. Que Deus te abençoe, fica na paz, um grande abraço.